E aí, amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Camila Gomes, a sua professora de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre a população brasileira a níveis de quantidade, população absoluta, e como essa população se distribui pelo nosso território. Amores, primeiro de tudo, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você sabe a diferença entre os conceitos de populoso e povoado? Não? Peraí que eu já vou te explicar. Amores, populoso quer dizer a quantidade total de pessoas que existem em um determinado local. Por exemplo, o Brasil, o nosso país bem grandão, ele é um país populoso, mas ele não é povoado. O que isso significa? Pera lá. O Brasil contém aproximadamente 200 milhões de pessoas. Muita gente, não é verdade? Porém, amores, pelo tamanho do nosso território, que nós sabemos que o Brasil é um país continental, de grande extensão territorial, existem poucas pessoas para compor esse território. Então, o Brasil ele é populoso, mas ele é pouco povoado. Porque se eu dividir a quantidade de pessoas pela quantidade de território, eu ainda vou ter muito espaço e o que caberiam muito mais pessoas. Então, quando eu falo sobre um país populoso, eu estou falando sobre a população absoluta, que é justamente o quantitativo geral de pessoas. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, então é um país populoso. Mas quando eu vou dividir essa população, eu estou falando sobre a população relativa, ou seja, a divisão da população pela área. Deu para entender? E aí que vem a segunda questão, amores. A nossa população, ela está dividida de forma irregular pelo território brasileiro. Nós vamos ter 5 regiões. Lembram quem são elas? Se não lembra, peraí que eu já vou te refrescar a memória. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí, amores, no Nordeste nós vamos ter uma concentração populacional em maior proporção nas áreas litorâneas. Só que também essas áreas não vão ser tão ocupadas, basicamente devido aos tipos de atividade. A maior parte da população do Nordeste, por exemplo, encontra-se também nas áreas do Agreste, onde eu tenho a produção, de alimentos, arroz, o feijão e o milho, para desenvolver aí a economia da Zona da Mata. Depois dela, nós vamos ter a região sul. E quem tem crescido bastante no quesito de concentração populacional é a região centro-oeste. Apesar de ter uma urbanização tardia junto com a Amazônia, como assim? Pessoas foram para lá depois que já foram para outras regiões. A região centro-oeste tem crescido muito em concentração de pessoas. Isso se dá devido ao agronegócio, tem muito trabalho lá, então as pessoas estão migrando cada vez mais para lá. As regiões de menor concentração populacional serão a Nordeste e a Norte. A nossa região também é bastante extensa, mas possui poucas pessoas se eu dividir pela área. Então, a região norte do país é a região que vai conter menor concentração de pessoas. Mas é como eu te expliquei, amores. Eu vou pegar a quantidade de população, vou dividir pela área e vou ver que a nossa região, por ser muito grande, terá grandes vazios demográficos. O que são os vazios demográficos? São essas áreas que não têm pessoas habitando. Na nossa região, isso se dá também pela questão fisiográfica. Ou seja, amores, a região coberta por rios, coberta por floresta, que muitas vezes impede a ocupação. Então, na região sudeste, eu já vou ter uma grande diferença. É uma região mais urbanizada, uma região que completamente não tem mais vegetações, o que foram substituídas por edifícios, e isso atrai muitas vezes as pessoas. Deu para você entender? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Dá uma clicadinha no aplicativo. Continue conosco aqui no Super Ensino. Te aguardo na próxima.